Boa noite. Como foi um assunto dos mais mediáticos dos últimos tempos, continua a ser, o que vai acontecer ao BES, ao que resta do BES. A Comissão de Inquérito Parlamentar conseguiu apurar uma série de factos e reunir praticamente unanimidade em grande parte de um relatório que não era simples de fazer. É o meu convidado Duarte Marques, que pertenceu a esta comissão. Boa noite, bem-vindo. O que é que vai acontecer às comissões de inquérito a partir daqui? Teremos margem para ter apenas comissões de inquérito para a luta política, ou a partir de agora o Parlamento tem mesmo que apurar os factos, como fez nesta comissão? Olá, boa noite. Esta comissão de inquérito cumpriu a sua função. Não podemos dizer que outras, ou que a totalidade das que já tiveram lugar no Parlamento, não tenham cumprido. O Parlamento já teve várias comissões de inquérito, algumas correram melhor, outras pior. Esta foi uma das que correu bem. Esta foi mediatizada como aquela que correu melhor, quer do ponto de vista da unanimidade nas conclusões, quer do processo como ele decorreu. E acho que as que vierem a seguir, as próximas comissões de inquérito, e esta comissão provou a importância do Parlamento constituir comissões de inquérito, vão ter uma responsabilidade maior, talvez. Os holofotes vão estar mais atentos, mas, sobretudo, penso que esta comissão de inquérito vai credibilizar o Parlamento, a função do Parlamento e das comissões de inquérito e dos deputados. Mas acho que não tivemos aqui um problema de ingerência, digamos assim, e esta palavra ingerência se calhar é forte, dos governos e depois das maiorias que os suportam. É normal que os partidos e os grupos parlamentares também tenham atenção a quem está no governo e recebem informação e tentam normalmente salvaguardar a posição do governo que apoiam, porque uma função também é essa. Mas uma coisa é salvaguardar, outra coisa é proteger. Outra coisa é mascarar. E aqui a grande diferença neste caso em concreto é que, ao contrário do passado, como aconteceu, por exemplo, no caso do BPN, aqui o governo está agido bem. Aliás, quase a unanimidade dos partidos da oposição reconhecem que a resolução foi uma boa medida do Banco de Portugal e que o facto do governo não ter metido dinheiro dos contribuintes para salvar o BES foi uma decisão bem aceita por todos. E, portanto, aqui o governo, como agiu bem, foi mais fácil para nós, deputados do PSD, participar no inquérito também, cumprindo a nossa responsabilidade. Eu chamo a atenção que o Parlamento, nas comissões de inquérito, os deputados estão lá individualmente e têm capacidade de participação à margem do seu grupo parlamentar, ou seja, os grupos indicam as pessoas, mas depois a sua atividade é quase pessoal, é personalizada. Se reparar, o Presidente Fernando Negrão nunca chamou aos deputados do PSD ou do PS, só na última reunião é que o fez. E felizmente, acho que todos soubemos, nós, dos outros partidos, interpretar bem o nosso papel. Houve moderação da oposição, houve responsabilidade dos partidos do poder e soubemos perceber que esta comissão não podia falhar. E o facto de haver tantos deputados, talvez mais jovens, com menos experiência, mas também com menos ligações e com vontade de mudar o sistema de funcionamento, o sistema democrático, penso que isso também trouxe dados muito positivos ao nosso trabalho. A partir daqui sabemos o que aconteceu no BES, o caso foi enviado agora para a Justiça, para a Procuradoria. Será que a Procuradoria vai ser tão célere como foi esta comissão de inquérito? Esta comissão apurou muita coisa em 6 meses, com muito menos meios que a Justiça. Mas a Justiça tem o seu próprio tempo, tem as suas regras e de certeza que estará já a trabalhar neste processo. O nosso trabalho termina aqui, agora teremos que avaliar que alterações legislativas vamos fazer no futuro, tendo em conta a experiência desta Comissão. Esta Comissão pretende verificar o que aconteceu, avaliar as responsabilidades políticas e públicas dos supervisores, do próprio Governo, como é que isto tudo aconteceu, e agora também tirar lições para o futuro. Esse é o nosso papel. A Justiça agora cabe funcionar com os dados que vão ser dados pela nossa Comissão de Inquérito. Mais os dados que a Justiça mais já os dados. A Justiça não esteve parada durante estes 6 meses. E também há claramente situações desta Comissão de Inquérito que nós não conseguimos apurar. E, portanto, caberá à Justiça aprofundar esses casos, como é o caso, por exemplo, dos devedores do BESA, de Angola, ou o que se passou com o Eurofin. Há dados que nós não conseguimos apurar e que esse trabalho será completado claramente pela Justiça. E será que a Justiça não deveria ter também estes 6 meses para agir? Não seria também uma forma de credibilizar a outra parte do processo, ou parte do julgamento do caso? Não me compete a mim julgar ou avaliar o funcionamento da Justiça, ao contrário do que outros tentam fazer diariamente. Agora, a Justiça tem o seu próprio ritmo, tem as suas próprias regras, tem a sua própria informação. O Parlamento também. O Parlamento também. Mas comissões que se eternizam. Claro. Mas há outras, como o caso das comissões de camarate, eternizaram-se porque muita gente tentou ocultar a verdade. Felizmente o Parlamento tem insistido na procura da verdade. No caso do BES, devo reconhecer que a própria imprensa, os próprios partidos da oposição e do poder,
fizeram um trabalho muito importante de busca de informação. Esta comissão, quando começa a trabalhar, tinha muita informação cá fora, que foi disponibilizada publicamente pelos vários órgãos de comunicação social, pelos próprios reguladores. Fizeram uma boa investigação. Daí a minha pergunta em relação à justiça. Nós cidadãos olhamos para a justiça e percebemos que as coisas não andam ao mesmo ritmo. Felizmente a justiça em Portugal nos últimos anos tem tido liberdade para atuar e, ao que parece, está a atuar quando nunca se imaginou que pudesse atuar em certas áreas. Eu recordo de Ricardo Salgado, é arguido no caso do Monte Branco, e portanto a justiça terá em conta isso e está com medidas que o obrigam a estar em casa, a não poder sair de Portugal, neste caso concreto, e portanto serão vários processos ligados uns aos outros. Eu recordo que o caso BES envolverá no futuro, imagino eu, diferentes ações, diferentes iniciativas, porque a diversidade de danos graves causados intencionalmente pela administração do BES e pela própria gestão são variados e, portanto, o processo vai durar muito tempo. Agora, eu não acredito que a justiça vá ser lenta como já foi no passado de outras ocasiões, porque tenho a sensação que neste caso em concreto está a funcionar, há muitos dados que são públicos, há muitas provas concluídas, o próprio relatório da Comissão de Inquérito será um bom instrumento de base para o trabalho que vier a ser feito, e o que é importante é que a culpa não morra solteira. Porque neste país a culpa não pode continuar a morrer solteira. O nosso relatório é duro com todos os que tiveram participação ativa neste caso, não poupámos ninguém e, sobretudo, apontámos caminhos para o futuro. E eu penso que depois deste relatório, o sistema financeiro em Portugal não voltará a ser o mesmo, o sistema de auditoria não voltará a ser o mesmo e o papel dos supervisores não voltará a ser o mesmo. E neste caso, cabe-nos a nós também, e cada um dos atores que participaram neste caso, mudar também a sua postura. O BES não faliu sozinho, não foi uma pessoa que levou o banco à falência sozinho. Acho que todos temos a aprender com isto e cada um de nós que tiver um cargo de responsabilidade, seja no setor público ou no setor financeiro, no setor bancário, tem que cumprir as suas obrigações com eficiência, com qualidade e, sobretudo, com muita competência, que é o que não aconteceu aqui em vários atores deste processo. Duarte, olhamos para o dono disto tudo, ou o ex-dono disto tudo, percebemos as ligações que ele teve com a política. Que país é este que nós ainda temos, não sabemos que ligações ainda existem, com a banca a poder condicionar tantas coisas? O que é verdade é que Passos Coelho, quando toma posse, eu não posso esquecer isto, teve uma frase muito importante, logo nos primeiros dias, que o seu objetivo era democratizar a economia portuguesa. E, infelizmente, nos últimos anos, há muitos anos, não é culpa de nenhum partido em particular, é culpa de todos, os partidos foram muito permissivos com a economia, com a concentração do poder em algumas empresas, e Passos Coelho conseguiu esta trajetória de romper com isso. E nas ligações à banca? E nas ligações à banca. Tivemos o caso BPN, nós tivemos, que ainda não foi investigado é verdade, que está a ser investigado, mas devo dizer que Portugal deve-se dar também por algo contente, porque se o Estado não teve que intervir e pôr dinheiro no caso BES, foi porque tirou lições do caso BPN. Claro. A União Bancária, que foi proposta grandemente defendida por Passos Coelho e agora concretizada também no Fundo de Resolução, foi uma medida que aprendemos com o processo BPN. Ou seja, o Fundo de Resolução evita que os Estados ponham dinheiro dos contribuintes para pagar o buraco, mas que seja assim um fundo em que todos os bancos contribuem. Ou seja, o sistema financeiro o buraco do BPN é corresponsável. Não era o que se imaginava na altura. E não era o que se imaginava na altura, era muito maior. Neste caso concreto há uma coisa que nós sabemos. O Estado português não vai gastar dinheiro no buraco do BES. São os bancos que solidariamente vão pagar o buraco do BES ou o que faltar da venda do novo banco. Portanto, isso já foi bom, já aprendemos com o BPN. O BPN, pelo menos para isso, já... Mas será que aprendemos também a separar mais a política e os negócios e em ter a banca afastada da decisão política? Eu acho que estamos hoje todos muito escaldados com a banca. A banca não é toda igual. Nós não podemos confundir o que são funcionários da banca com os administradores que gerem no topo alguns dos bancos. Tivemos dois casos complicados. Tivemos dois casos complicados. Que aconteceram no BPN com várias figuras de topo. Claro, várias figuras de topo, figuras que saíram da política, não foi quando estavam na política, saíram da política, foram para bancos, e portanto é importante que se separe bem o trigo do joio. Os banqueiros não são todos iguais, os políticos não são todos iguais, nem os jornalistas são todos iguais. É importante que aqueles que têm responsabilidades em erros que foram cometidos sejam investigados, julgados e condenados ou ilibados. Como em tudo na vida, separar o trigo do joio é aquilo que permite àqueles que fizeram bem o seu papel terem alguma liberdade e algum conforto também. É como na política. Eu não tenho problema nenhum com a investigação que é feita a políticos. Se conseguimos separar aqueles que têm responsabilidades e aqueles que fizeram o seu trabalho com competência, não tenho problema nenhum com isso. E é importante para quem preza o cumprimento das suas funções com lealdade,
pautando sempre a sua atividade por altos valores éticos e morais, não tem que ter problema nenhum com a investigação, com este tipo de processos, porque saberá sempre que não tem nada a ver consigo. E as pessoas assim deixam de confundir e achar que somos todos iguais. No caso da banca, é exatamente a mesma coisa. Nunca ninguém suspeitou que Ricardo Salgado pudesse ter feito o que fez. Os outros bancos tiveram a humildade de pedir ajuda ao Estado e aproveitar o dinheiro da Troika para se financiarem. A maior parte já pagaram a dívida que tinham. Mas esse pedido de ajuda implicava perceber-se o que estava debaixo do tapete. E o que é verdade é que Salgado... O BES teria que levantar o tapete. Claro. Por aquilo que sabemos hoje, o Banco Espírito Santo tapou o lixo debaixo do tapete. Aliás, o próprio Estado português recentemente fez isso quando deixou debaixo do tapete o dinheiro da dívida pública das empresas, que foi incorporada no déficit do Estado agora, finalmente, por este governo. Foi reconhecida essa dívida, que foi ocultada durante muitos anos do déficit de Portugal. Foi ocultada em todos os Estados da União Europeia. Não havia uma obrigatoriedade de a declarar. Havia se houvesse bom senso e vontade de fazer. Quando acabou o dinheiro, percebemos que tínhamos que acabou o dinheiro, tínhamos que fazer. Ou seja, a dívida pública que aumenta em Portugal é graças à incorporação dessa dívida que estava escondida. Os bancos, pelo menos, tiveram esse bom senso de assumir as suas dificuldades e pedir ao Estado que o ajudasse. E a maior parte já pagaram de volta o dinheiro que o Estado lhes deu. O BES, por aquilo que podemos apurar, preferiu ocultar as suas dificuldades. E foi o ocultar das suas dificuldades que provocou este problema. Mas na altura não levantou suspeita. O que é verdade é que as auditoras... Por isso agora este relatório se questiona o papel do supervisor. Claro, o grande problema do BES é que estava muito dependente do GES, do Grupo Espírito Santo. E o que é facto é que a gestão do Banco Espírito Santo não cumpriu as obrigações e as ordens que o Banco de Portugal deu desde dezembro de 2013, que foram muito duras, nunca foram vistas em Portugal medidas tão duras por parte de um regulador sobre um banco. E o que é facto é que o Banco Espírito Santo ignorou grande parte dessas medidas, que eram aquelas, o chamado ring fencing, que permitiria separar o GES do BES. Vocês apuram isso no relatório e nós apurámos claramente. Ricardo Salgado nunca imaginou que isto lhe acontecesse na vida. Eu acho que Ricardo Salgado nunca pensou que um Primeiro-Ministro em Portugal lhe dissesse que não. E Passos Coelho disse-lhe que não ia gastar dinheiro do Estado para o salvar. Mas Passos Coelho também não tinha margem para dizer que sim, nesta altura. É verdade, hoje todos temos a certeza disso. Como é verdade que hoje todos sabemos que o Banco de Portugal devia ter afastado Ricardo Salgado do banco em dezembro de 2013. Mas hoje é fácil dizer isso. Na altura em que Ricardo Salgado pede ajuda, ou tentou pedir ajuda ao governo português, ao Estado português, estas contas ainda não eram tão públicas. Nós ainda não sabíamos que o Banco Espírito Santo não tinha respeitado o ring fencing. E aquilo que aconteceu foi que o Banco Espírito Santo ignorou as ordens do Banco de Portugal e, portanto, o Banco Espírito Santo ficou exposto ao total da dívida da ESI, que era, no fundo, a holding internacional que tutelava tudo o que era setor não financeiro do banco. Porque o grande buraco do BES é provocado pelo BES em Angola, que nunca ainda não chegámos a saber qual é a dimensão. Quais eram. Não, a dimensão sabemos. Será à volta de 4 mil milhões de euros. Não sabemos aqui que são as empresas que não pagaram ao BESA. Recordo que o BESA tinha um incumprimento de cerca de 90%. O risco era brutal. E o incumprimento de 90% é demolidor. Nós não temos essa informação detalhada, nem com rigor. E, por outro lado, também dizer que, no caso do Banco Espírito Santo, foi ocultado o buraco da ESI, relativamente ao GES. O banco não estava tão mal como isso. O problema era a exposição do banco ao seu grupo, que veio, no fundo, decapitar e deitar por terra qualquer tipo de solução que pudesse recuperar ou salvar o Banco Espírito Santo. Eduardo, foi um prazer tê-lo aqui na página 2, um dos elementos desta comissão de inquérito ao caso BES, que fechou os trabalhos com o relatório aprovado praticamente todo por unanimidade no Parlamento e que segue agora para a Justiça. Para ver aqui na RTP2 já a seguir um crime, um castigo, volto com o dia em 40 minutos, amanhã às 9 em ponto. Boa noite.